Boa tarde a todos e todas. Estamos aguardando uns minutinhos para a gente iniciar a nossa live de estreia com relação aos 30 anos, né, em comemoração aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos aguardar mais um pouquinho nossos espectadores irem chegando para a gente poder apresentar nossos convidados. Eu me chamo Viviane, sou assistente social do SEDECA Rio de Janeiro. O SEDECA é um centro de defesa dos direitos da criança e do adolescente no Rio de Janeiro, e a gente atua na defesa e garantia de direitos de crianças e adolescentes que tiveram, né, seus direitos violados, seja por questões de violência praticada contra as crianças e adolescentes, ato infracional, situação de rua, violência sexual, entre tantas outras violações que acontecem, né, contra nossas crianças e adolescentes no Rio de Janeiro. Boa tarde a todos e todas. Então, já estamos recebendo aqui alguns convidados, comentando aqui nos comentários. Bom, hoje a programação da nossa live, né, o primeiro tema que está inaugurando é uma série de lives que, em comemoração aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, é a prevenção como dever de todos, né? Qual é o papel de cada um na prevenção da ameaça ou da violação dos direitos da criança e do adolescente? Hoje é o dia 1º de julho, né? A gente tem programado várias lives durante o mês. Semana que vem, quarta-feira, já temos outras agendadas, então eu peço que todo mundo que tenha interesse nesse tema, né, profissionais do sistema de garantia de direitos, estudantes, pais, responsáveis, que gostam, né, desse tema, né, querem saber mais como proteger seus filhos em conformidade com a legislação, professores, acompanhem nossas redes sociais, né, no Facebook, no Instagram, para que possa saber qual o calendário, né, qual a programação de todas as lives que a gente está organizando para fazer nesse mês. Hoje, a gente vai contar com a participação da Valéria Brahim, que é psicóloga, terapeuta de família com base na teoria sistêmica, tem especialização na área de violência doméstica contra crianças e adolescentes na USP e responsabilidade social e empresarial na Universidade de Castilha, na Espanha. Ela coordenou diversos projetos em parceria com o CONANDA e o Ministério dos Direitos Humanos, atuou como gerente de programas sociais por 20 anos e em organizações da sociedade civil. Atualmente, também é professora de cursos à distância e em pós-graduação presencial, autora de livros e artigos sobre os direitos de crianças e adolescentes e também associada do SEDECA Rio de Janeiro. Vou apresentar também para vocês a Cláudia Tenório, que é assistente social da empresa Furnas, também professora, e atua em diversos projetos e programas em defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes. E a Júlia Fortes, que é pedagoga e psicóloga da Fundação Darcy Vargas, que atua na região portuária do Rio de Janeiro, com projetos, né, historicamente, a Fundação Darcy Vargas, ela existe há anos, né? A Júlia vai explicar um pouquinho mais para a gente, mas atualmente a Fundação Darcy Vargas desenvolve um projeto de educação formal para adolescentes, né, do Fundamental 2 e ensino médio. Então, para a gente iniciar a nossa live, eu queria convidar a Valéria Brahim para conversar um pouquinho hoje sobre qual é, né, o papel de prevenção, né, enquanto defensora de direitos humanos, atuante na área da infância, qual é o papel de cada um na prevenção ou ameaça da violação dos direitos de crianças e adolescentes. Boa tarde, Valéria, seja muito bem-vinda. Estamos aqui hoje muito agradecidos, né, falo em nome de toda a instituição, né, do SEDECA, todos nós profissionais estamos muito agradecidos com a sua presença. Obrigada, Viviane. Boa tarde a todas, a todos. Eu queria agradecer, primeiramente, ao SEDECA Rio de Janeiro, né, na pessoa da Viviane, por esse convite. Eu tenho muito prazer, né, e muita gratidão por ser associada desde o início da fundação do SEDECA. E queria cumprimentar também as minhas colegas de mesa, né,
Cláudia e Júlia. A gente está aí se acostumando a esse novo modo de fazer, né, que não é o olho no olho, não é o retorno de imediato com o feedback da nossa fala com as pessoas. Mas, enfim, é essa realidade que está posta e a gente vai se adaptando a isso. Eu queria pedir, então, a Fernanda, que está aí no apoio técnico, para colocar a nossa apresentação. Como a gente está à distância, né, vamos falar um pouquinho, conversar um pouquinho com algo um pouco mais... que apareça mais, né? Você pode colocar para mim, então, Fernanda? Isso, obrigada. Então, o tema que nos foi posto, né, é a prevenção como dever de todos, o papel de cada um na prevenção à ameaça dos direitos de criança e adolescente. Né? E isso é muito importante, porque nós estamos falando de uma cultura, né, nós, como ocidentais, somos de uma cultura de remediar e não de prevenir. Né? E quando a gente remedia, é quando o dano já está feito. E falando em criança e adolescente, a gente não pode ter esse descuidado. Então, eu queria falar do artigo 227 da Constituição Federal, a próxima tela, né, que vai falar exatamente dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Pode passar para mim, Fernanda, por favor? É dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança, o adolescente, o jovem, né? Depois foi colocado a pessoa do jovem aí, com absoluta prioridade. Esse é o nosso grifo, né? A gente precisa entender que o direito da criança e do adolescente, ele não é um direito para ser questionado. Primeiro que o direito não é para ser questionado. E de criança e adolescente, ele precisa ser o primeiro a ser observado, né? E aí vem todos os direitos fundamentais, a vida, a saúde, a alimentação, que depois, ao longo desse mês, vocês vão ter um aprofundamento maior, e também a convivência familiar e comunitária como um direito inquestionável da criança e do adolescente, né? Então, quem são os detentores desses deveres? Quem é que precisa trazer esse dever à criança e adolescente? Família, sociedade e Estado. Então, próxima tela, por favor. A gente precisa entender, né, que, na verdade, a Constituição Federal de 88, né, dita como a Constituição Cidadã, traz, então, dois marcos importantes. O primeiro, que é a doutrina da proteção integral. Né, o que é a proteção integral? O adolescente, a criança, ele tem direito à proteção em todos os aspectos da sua vida. Né? Então, essa é uma mudança de paradigma. O adolescente, né, ele não é mais um objeto, como nós víamos antes no antigo Código de Menores. Ele é um detentor de direitos, ele é um sujeito de direito. E como prioridade absoluta. O princípio da prioridade absoluta é o princípio do melhor interesse da criança. Esse já está posto na Constituição Federal, mas quando, em 1990, há 30 anos atrás, e aqui a gente está comemorando esses 30 anos e fazendo uma análise de como nesses 30 anos o Estatuto tem sido observado e quais são os desafios postos, né? O ECA ele vem justamente para regulamentar o artigo 227 da Constituição Federal. Né? Então, a Lei 8.069, ele vem regulamentar, todo ele serve para colocar na prática o que a Constituição Federal coloca em relação aos direitos fundamentais de criança e adolescente. Próximo, por favor. Mas, antes disso, né, um ano antes da promulgação do ECA, em nível internacional, foi promulgada a Convenção sobre os Direitos da Criança, qual o Brasil é signatário. E, no direito, né, nessa Convenção sobre o Direito da Criança, tem um ponto que eu gosto muito, lá no preâmbulo, lá no iniciozinho, que fala, né, de que os especialistas, né, as pessoas que estavam reunidas na ONU para escrever a Convenção, eles estavam convencidos de que a família, como grupo, era o grupo fundamental da sociedade e ambiente natural para o crescimento e bem-estar de todos os seus membros, em particular das crianças. E essa família ela deve receber a proteção e assistência necessárias a fim de poder assumir plenamente suas responsabilidades dentro da comunidade. Então, quando o Estatuto é promulgado um ano posterior, né, ele está baseado também nessa convenção. Quando a família ele não consegue assumir, e aí vamos pensar na prática, né, porque temos as leis mais bonitas do mundo, mas e a prática? Né? Quando a família não está conseguindo assumir sua responsabilidade com as crianças e adolescentes, o que a gente faz?
né? A gente crucifica, a gente criminaliza, a gente retira a criança dessa família, ou a gente faz a pergunta que o preâmbulo da Convenção diz: o Estado, ele está oferecendo proteção e assistência a essa família? Acho que essa é a primeira provocação que eu gostaria de fazer em relação à prevenção ao direito da criança e adolescente, tá? Então, pode passar, próximo. Nesse sentido, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz uma mudança de paradigma. Se a gente pensar o Código de Menores, né, desde o Código Melo Matos até o Código dos anos 70, aquela criança que estava no Código de Menores, ele estava debaixo de uma doutrina da situação irregular, não da doutrina da proteção integral, como a gente vê no Estatuto da Criança e Adolescente. E a doutrina da situação irregular, ele trazia, não era para toda e qualquer criança, era para crianças que estavam em situação irregular. Como assim, criança em situação irregular? O que estava em situação irregular não era a criança, mas sim o Estado, né, provendo todos os meios para que a criança pudesse estar em sua família. E dentro dessa situação irregular, também pairava sobre as famílias, né, a incompetência e ela como maléfica a crianças e adolescentes. Se a gente começar não sou, né, assistente social, mas sou psicóloga social, se a gente pensar na história, né, da criança no Brasil, a gente percebe os grandes Funabens, onde as mães eram fomentadas, né, incentivadas a levar seus filhos para as FEBEMs, pelas Funabens, e dali elas não viam mais a sua criança, porque eram ditas como incompetentes e maléficas na formação daquele sujeito que teria que ser um sujeito para não sujeito pensante, mas um sujeito para trazer aí a mão de obra que o Estado precisava. Então, essa mudança de paradigma, quando o ECA chega, o ECA ele traz a família como fundamental na garantia dos direitos da criança e do adolescente. Ele diz que é a família, né, embasado no artigo 227 da Constituição, que é a família como fundamental para garantir todos aqueles direitos da criança e do adolescente. Então, isso é uma mudança paradigmática muito, muito importante. E aí, a partir disso, a gente tem várias ali normativas e políticas que fortalecem esse direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes. Aí eu ressalto, pelo menos, aí, 4 políticas normativas. Uma é a Política Nacional de Assistência Social, de 2004, que coloca a família como matricialidade, ou seja, todas as políticas públicas na área de assistência social precisa ter a matricialidade ou a centralidade na família, né? Entender que aquele sujeito ele vem de uma família e que precisa ser cuidado dentro dessa família. O Plano Nacional, né, de Convivência Familiar e Comunitária, que tem esse nome enorme, de 2006, que ele vai, então, normatizar um pouco mais o que o Estatuto fala de convivência familiar e comunitária, e a Lei 12.010, de 2009, que dispõe sobre o aperfeiçoamento, né, sistemático previsto na garantia dos direitos à convivência familiar e comunitária. Essa lei modifica muitos artigos do Estatuto da Criança e Adolescente e traz uma proximidade maior para o trabalho com famílias. Então, esse é um ponto que eu queria trazer para vocês. E aí, passando para outra lâmina, eu queria trabalhar, então, um pouco eu falei da Política Nacional de Assistência Social, qual é o objetivo da proteção? A Política Nacional de Assistência Social, ou seja, aquilo que regula a assistência social no Brasil, ele parte de 2 níveis de proteção, né? Muito parecido com o que a saúde também coloca, né? Que é a proteção básica, né? Que seriam na área da saúde as questões de saúde da família, né? A proteção básica do SUAS é o que muitos dos usuários entendem como aquele equipamento do CRAS. E essa proteção básica e a proteção especial é quando já há uma violação de direitos. Na proteção básica, a gente tem o objetivo da prevenção, exatamente aquilo que a gente está agora discutindo na nossa conversa aqui, tá? Prevenir, então, quais são os objetivos? Primeiro, prevenir situações de risco. Então, se há uma vulnerabilidade social, aquela pessoa ou aquela família pode ser colocada em situações de riscos sociais também. Então,
objetivo básico é prevenir essas situações. E o fortalecimento do vínculo familiar e comunitário, o que eu acho que é uma retórica, né? Porque, para mim, se a gente fortalece os vínculos familiares e comunitários, a gente está em talvez 50% de prevenção de situações de risco para aquela família. E aí eu me lembro de um... E aí a gente vai trabalhar com... tentar romper com a exclusão social. Quando eu falo que 50% aí de fortalecimento de vínculo traz a prevenção de situação de risco, eu me lembro de um grupo de adolescentes, né, que moradores de uma determinada favela aqui do Rio de Janeiro, que quando a gente perguntou a eles qual a diferença entre vocês e os seus amigos, né, que foram assassinados ou que estão no tráfico, eles falaram assim, a família. Né? Ter uma família forte significa ter uma menor propensão a situações de risco. Mas a gente precisa pensar, essa família tem também sido cuidada? Essa família também tem sido observada nas suas necessidades? E aí, vamos para a nossa próxima tela aí, por favor. Então, falar de prevenção, né, é falar de um olhar sistêmico. A proteção integral, né, falar de proteção integral também significa falar de uma atenção integral. A gente não pode olhar para essa criança, né, a gente está aí com a imagem do menino, podia ser uma menina, ou uma outra simbólico aí, tem tantas possibilidades de gênero que a gente tem, esse menino ele não pode ser visto isoladamente. Ele está dentro, então, de quê? De uma família, né? E aí, como ele não pode ser visto isoladamente, a gente também precisa, aí eu vou chamar um outro artigo do ECA, que é o artigo 86, a gente precisa entender que a proteção integral tem a ver com a atenção integral, e que essa atenção integral tem lá no artigo 86 falado da incompletude institucional. A gente não pode entender que essa proteção integral é dada apenas pela família, ou apenas pelo Estado, ou apenas pela sociedade. No artigo 86 diz que a política de atendimento à criança e adolescente deve se fazer através de articulação de ações governamentais e não governamentais. E aí, quando eu falo em nível municipal, estadual e federal. Mas aí, quando eu falo não governamental, eu também não coloco só as instituições, eu digo a família e a comunidade. Dentro dessa perspectiva, né, de trabalhar o olhar na família, eu acho que é importante a gente cuidar de quem cuida, cuidar do cuidador. Essas famílias, elas vêm de uma prática de anos, né? Apesar da nossa Constituição, né, e apesar do nosso estatuto falar de cuidar da família, a gente percebe que ainda a prática é muito culpabilizadora dessas famílias. Olhar para aquela família porque falta, porque elas não têm, porque elas não cuidaram. Mas a proposta, né, de prevenção é uma prática potencializadora dessas famílias. É entender que essas famílias, elas têm problemas, sim, que algumas desses problemas são causados pela incompetência e pela ineficiência do Estado, mas que essas famílias também têm como capacidade de criar suas autossoluções. Então, trabalhar nesse sentido, de potencializar essa família, para que ela possa se reorganizar no seu contexto e potencializar as suas autossoluções. E pensando em família e convivência familiar e comunitária, a gente também tem aí outra figurinha aí, né, pode passar, que é a questão da comunidade. A comunidade, ela também precisa ser uma comunidade forte. As famílias fortes, as comunidades fortes, elas vão gerar crianças protegidas. A criança, ela não é só dever do Estado, não é só dever da família. Ela também é dever da sociedade, a sociedade enquanto comunidade. Como é que a gente faz isso, né? A gente precisa olhar para essa comunidade como uma comunidade potencializadora também, como uma comunidade rica, romper, né, com esse olhar que a gente tem, principalmente para as comunidades de baixa renda, como uma comunidade que lhe falta. Mas entender que essa comunidade, e trabalhar, por exemplo, com líderes comunitários, de forma que eles possam também perceber o seu papel de proteção na criança, em relação à criança e o adolescente. Um exemplo muito contemporâneo, muito atual, né, é a força que a comunidade tem dentro das nossas, dentro agora da pandemia,
né? Entender que quando não chegam os recursos, a comunidade se autorregula para encontrar suas soluções também, né? E aí, passando, então, dentro da comunidade, a gente tem as escolas, que é uma grande aliada do cotidiano dessas crianças, porque a criança está aí, e a escola pode perceber, acho que a Júlia vai poder falar um pouco mais sobre isso, né? E ela precisa entender que ela precisa educar para além do currículo escolar, ela tem que educar para a vida. E é ela que rompe com o ciclo de pobreza. Rompendo com o ciclo de pobreza, a gente também está aí possibilitando, né, a prevenção a diversas outras situações situações de violência. E aí eu me lembro também de isso, eu ouvi não só de uma favela, nem de duas, nem de três, mas de muitas favelas em que a gente percorre, é que muitas vezes a escola, né, que é o lugar de educação, essas pessoas, né, em níveis de vulnerabilidade social, até nisso, parece que elas são impedidas de estudar. Eles falaram sobre isso quando falaram das incursões policiais que a gente tem nas favelas, que algumas vezes dentro, junto a horários de saída e entrada de escola. E aí a fala foi, parece que não querem que a gente estude. Isso foi muito forte, me marcou muito, porque a escola é a possibilidade de romper ciclos de pobreza, ciclos de exclusão social. E eu ouvi de uma outra coordenadora também, de que a escola está muito distante, muitas vezes, da realidade daquele aluno, e que a escola precisa se aproximar disso. Então, prevenir, né, situações de violência é uma escola mais próxima do seu aluno. Como a saúde. A saúde também, no contexto territorial, ele precisa entender que ela não precisa só promover a cura de doenças, mas também a saúde física, mental e social. E aí eu me lembro de um projeto social no interior de São Paulo, em que ele trabalhava saúde, a ONG e a assistência social, bem no que o artigo 86 fala, para trabalhar com a educação para a sexualidade, com meninas e meninos, e com multiplicadores para isso. Isso é criar comunidades fortes. E aí, por último, né, a gente tem aí um nível mais alto, talvez, dessa prevenção, que eu sonho que a gente chegue, que é o enfrentamento ao racismo, né, que é na esfera da sociedade, né, mexer com a esfera da nossa sociedade, que é uma sociedade adultocêntrica, que é uma sociedade racista, classista, né, então mexer com essas estruturas, porque quem é hoje tem sido morto? Que crianças têm sido mortas na nossa cidade? A gente está, infelizmente, numa marca de 17ª criança que foi alvejada no ano, né, 6ª morta, só no Rio de Janeiro. E aí eu me lembro de, umas semanas atrás, mediando uma mesa, de uma senhora que ela estava falando sobre, uma senhora, né, representante da população que a gente atende, que ela disse que a justiça ela não é cega, não, que a justiça é caolha. Que a justiça olha só para preto, pobre, periférico. Né? Entender isso, né? Que a gente precisa mudar essa estrutura racista, classista na nossa sociedade, traz uma prevenção para aquelas crianças, porque, infelizmente, a gente tem mais contato. E, para terminar aí, o último slide, como que a gente pode fazer isso? Né? Como? O SUA já diz, priorizando potencialidades. A gente precisa entender que ali não tem só o que falta, não é só pobreza, mas que também sair dessa lógica da falta para os lugares de riqueza, valorizar esses aspectos saudáveis presentes nesses sujeitos, nas famílias e nas comunidades, para que eles mesmos possam crer que eles podem. E aí a gente pensar que quantas Marielles mais podem surgir, não com o final que triste que Marielle teve, né? Mas quantas outras pessoas, né, e adultos e adolescentes e adultos que podem desenvolver a sua comunidade e desenvolver um país melhor, né? Fomentar que esses sujeitos e essas comunidades elas sejam autônomas, sejam protagônicas de sua história, sim, e que possam se inserir politicamente na garantia dos seus direitos. E aí eu não estou falando de uma política partidária, não. Estou falando de uma política de conhecer os seus direitos e de buscar fazer com que esses direitos sejam garantidos. E aí eu trago, para finalizar mesmo, esse gráfico aí no final, né, que é a relação entre o apoio que os projetos sociais dão, apoio que a política de assistência social, a política de educação, a política
de saúde pode dar a essas famílias de crianças e adolescentes e a autonomia delas. E aí, no nosso lado esquerdo, né, a gente vê que o gráfico tem muito mais apoio do que autonomia. Significa dizer que, à medida que a gente vai trabalhando com essa família, né, ela vai começando a entender o seu potencial e o apoio vai diminuindo, e a autonomia delas vai crescendo. E é isso que a gente quer. A gente quer que, ao final, né, a gente possa lidar com famílias fortes, comunidades fortes, em que elas possam ser donas da sua própria história, da sua própria proteção, né? Que elas se autoprotejam, que a comunidade se proteja e que o Estado as proteja também. Então, é um pouco isso, e assim, para finalizar mesmo, num momento de tantos desafios, eu queria deixar a Paulo Freire para vocês, né? O verbo esperançar. O verbo esperançar, uma parte do poema dele, diz o seguinte: esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Eu acho que é um pouco isso que a gente está fazendo, né, aqui, juntando-nos, né, tentando fazer de um outro modo, e principalmente não desistindo. Essas crianças, esses adolescentes não merecem que a gente desista. Então, vamos juntos. O tempo era pequeno aí, eu acho que eu estou dentro do tempo, né, Vivi? E aí, vou deixar aí para a gente conversar mais tarde aí com as perguntas. Muito obrigada. Muito obrigada, Valéria, pelos seus apontamentos, pelas suas reflexões. É importantíssimo essas conceituações que você nos trouxe, né, da doutrina da proteção integral, que a gente precisa sempre estar enfatizando, que é o princípio, né, que rege todo o nosso trabalho com as crianças e adolescentes, que a gente, apesar de ter ainda alguns retrocessos e continuidades da doutrina anterior da situação irregular, a gente ainda tem que todo dia, todo momento, a gente ainda tem que reforçar, né, os princípios que o ECA traz para a gente no nosso cotidiano profissional, né, e tentar mudar, de fato, esse paradigma que está posto para a gente no nosso cotidiano. Eu queria deixar aqui disponível para as pessoas que estão nos ouvindo, nos escutando, o espaço dos comentários, para se quiserem fazer perguntas, tá? Eu posso, aqui, depois da fala da Valéria, se ainda não teve nenhuma pergunta, quem quiser colocar, a gente pode fazer 2 perguntas a cada fala das convidadas, né, da Valéria, da Cláudia e da Júlia, e depois, no final, se tiver mais perguntas, a gente abre um tempo, né, para mais perguntas. Eu queria só reforçar aqui um comentário que fizeram, né, que a gente precisa trabalhar no princípio da incompletude institucional, né, porque temos que nos unir para dar conta de garantir os direitos humanos de nossas crianças e adolescentes. Então, a gente tem sempre que estar aí tentando cobrir lacunas, né? E um outro comentário que a gente teve também aqui dos nossos participantes, né, dos ouvintes, é que hoje a pergunta que se faz normalmente, né, no cotidiano, é se a criança tem família. Só que a gente precisa inverter essa ordem. Devemos perguntar que família tem essa criança. E o que o Estado tem feito para apoiar as famílias? Foi um comentário da Graça Gadelha. Então, acho que é um pouco isso, né? O que a Valéria trouxe para a gente para refletir e repensar essas estruturas, né? Essa questão do racismo estrutural, das questões de gênero, que normalmente as crianças são deixadas, cuidados são principalmente feito pelas mães. Então, como compartilhar esse cuidado, né? Para além da figura materna, para além das avós. Então, como que a gente deve construir, repensar no nosso cotidiano, no cuidado com os filhos e também dentro das escolas, que o papel do cuidado que deve ser exercido também pelos meninos, né? Desde a infância, a gente repensar essas formas de criação para que os meninos também sejam responsáveis por esse cuidado futuramente, né? Então, eu queria agradecer a Valéria por toda essa explanação que ela fez para a gente, muito pertinente, muito obrigado. Então, vários comentários aqui positivos sobre a sua fala. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta.
A gente tem participantes do estado, além do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro, a gente tem participantes no Mato Grosso, de Santa Catarina, profissionais da Fundação Darcy Vargas, da Rede Protege do Mato Grosso, profissionais do SEDECA, tem pessoas de Porto Velho, Rondônia, tem estagiários, estudantes. Então, eu queria agradecer a presença de todos. E se vocês tiverem perguntas e dúvidas, é só escrever nos comentários que a gente vai anotando aqui para poder fazer mais para frente. Eu queria convidar agora a nossa segunda palestrante, a Cláudia Tenório, assistente social de Furnas, como já apresentei, né? E ela vai trabalhar aqui com a gente também um pouquinho, algumas reflexões que ela tem feito a partir de todos esses aspectos, né, de proteção às crianças e adolescentes no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é dever de todos, do Estado, da família, de todos nós, sociedade. Seja bem-vinda, Cláudia, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Boa tarde, Viviane, minhas colegas aqui da mesa, Júlia, Valéria. Para mim, obviamente, é um prazer estar aqui compartilhando. Eu venho aqui compartilhar essas ideias, mas elas foram construídas em meio à minha atuação ali na Gerência de Responsabilidade Sociocultural de Furnas, atuando como assistente social, mas com toda uma equipe que tem aí partilhado também desse enfrentamento, né, de atuar na defesa, na proteção da criança e do adolescente, e buscando realmente, né, lidar com essa condição, né, de priorizar em meio às nossas ações esse olhar, visto que as nossas crianças, né, do nosso país precisam. Eu, assim, ouvindo a Valéria, eu vejo que ela traz uma provocação e que eu vou mais ou menos nessa linha também, Valéria, porque a gente está comemorando 30 anos, né? 30 anos são anos aí muito... são anos de muito trabalho, né? De muita militância, mas eu acho que, enquanto legislação, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele sempre vem no sentido de contemplar aquilo que são as práticas que a sociedade tem de mais atual. A gente pode perceber uma das experiências que, enquanto empresa, nós temos tido junto ao SEDECA, por exemplo, é anualmente trazer a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente como forma de disseminar esse conteúdo, popularizar, né, contribuir para que cada vez mais pessoas conheçam e possam também ser um agente de proteção. Mas a gente percebe, né, como que as atualizações elas acontecem anualmente, né, há anos que às vezes acontece mais de uma atualização no Estatuto da Criança e do Adolescente. E isso faz com que, mesmo tendo 30 anos, ainda seja tão jovem, né, mas ela ainda está passível, né, de aprimoramento, de aperfeiçoamento. E algo que eu gostaria de estar aqui compartilhando com vocês é que, em meio ali à minha atuação como assistente social dentro de uma empresa, né, eu tenho visto que essa condição que a Valéria aqui lembrou para a gente, né, do artigo 227 da Constituição Federal, né? O artigo ele fala do que é dever, né, da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança e o adolescente, né, com absoluta prioridade, uma série ali de direitos fundamentais, e que veio ser ratificado também no Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 4º. E aquilo que me chama a atenção é que, diferente até de outras políticas, né, se a gente pensa, por exemplo, na política de educação, o texto da Constituição Federal vem colocar, em primeiro lugar, né, que é direito de todos, mas é dever do Estado e da família. Então, quando a gente vai abordar a questão da criança e do adolescente, o legislador, né, ali, a Assembleia Constituinte, quando pensou naquilo que viria, né, dentro da Constituição e, posteriormente, quando a gente teve a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente,
o que foi pensado, né? A família, como a Valéria bem lembrou, de toda a sua importância, né? Todo o significado, a Graça Gadelha aí trazendo uma provocação importante, a gente pensar que família é essa, né? Que as crianças possuem, mas a gente vê, né, a figura, né, da sociedade e do Estado. E é interessante isso, né, no texto do Estatuto da Criança, a gente ainda tem família, comunidade e depois sociedade, e aí vem o poder público. Obviamente, né, a gente precisa pensar aquilo que, dentro da doutrina da proteção integral à criança, esses entes eles podem estar colaborando, cooperando para que exista essa garantia de direitos. O que eu percebo é que, ao longo desses anos, a gente consegue, né, entender, obviamente, o papel da família e a necessidade de dar a ela toda a proteção daquilo que é o fortalecimento do seu vínculo por meio da política de assistência social, como a Valéria bem lembrou. A gente tem visto a atuação, né, do poder público com uma série de instâncias no sentido de garantir, né, o direito de criança e do adolescente, mas enquanto, né, assistente social atuando dentro de uma empresa, tem me chamado muita atenção, né, aquilo que a gente entende por sociedade. A gente tem tido a oportunidade ali dentro de Furnas, né, de representar essa nossa iniciativa em várias redes de proteção à criança e adolescente, e aqui no Rio de Janeiro, a gente tem visto a militância junto ao FEPET, junto, né, àquilo que são outras redes que venham no sentido de se articular para que aconteça essa garantia de direitos da criança e do adolescente, mas a gente precisa aprimorar muito aquilo que é o papel da sociedade, né? Às vezes, fica parecendo que o papel da sociedade está muito presente no protagonismo que as instituições da sociedade civil, né, elas exercem, né? Aquilo que as ONGs, obviamente, elas são fundamentais, a gente sabe de toda a importância que movimentos como dos meninos e meninas de rua e outros que tiveram no sentido de viabilizar esse texto constitucional e, mais ainda, de viabilizar o Estatuto da Criança e Adolescente para que ele fosse uma verdade, né? Eu acho que é motivo de muita comemoração a gente ter uma legislação tão avançada, até em termos internacionais, de proteção à criança e adolescente, mas eu gostaria muito de pensar nesse papel da sociedade e como ela pode ter um protagonismo. Nós, enquanto empresa, temos adesão a alguns princípios, né, de garantia de direitos de criança, de prevenção à violação de direitos, como, por exemplo, da exploração sexual de crianças e adolescentes, e por meio desse tema a gente teve acesso àquilo que é uma ferramenta de avaliação de impacto de direitos humanos de crianças e adolescentes, elaborada pela Fundação Getúlio Vargas, e tendo isso como uma leitura de referência, foi muito interessante perceber aquilo que eles trazem do princípio da responsabilidade compartilhada. Né? A gente precisa olhar para esses artigos que a gente está chamando aqui a atenção, o 227 da Constituição, o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, e entender que ali precisa haver uma responsabilidade compartilhada, aquilo que a gente pode ainda, de outras instituições, de outras corporações dentro da sociedade, se associarem, se apresentarem, no sentido de fazer com que a gente tenha o assegurar desses direitos e prevenir a ameaça de direitos, né, a prevenir a ameaça de violação de direitos da criança e do adolescente. É interessante, né, porque outras instituições, né, para além daquilo que são as ONGs, para além daquilo que são as instâncias de controle social e que estão no âmbito aí da sociedade, a gente viu recentemente como que, nesse contexto da pandemia do Covid-19, por exemplo, as empresas se mobilizaram de uma forma geral, né, criando iniciativas no sentido de enfrentamento,
né, provendo ali gêneros de primeira necessidade, muitas até assegurando o emprego dos trabalhadores, né, que têm famílias, que têm crianças ali, né, dependendo daquela situação. Mas a minha fala aqui nessa tarde e nesse evento de abertura do SEDECA, de comemoração dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, vem no sentido, né, da gente trazer mais dessa sociedade e dessas organizações, desses associativismos existentes, né? A gente sabe que o desafio que já era presente, né? Porque se a gente tem tido aí desafios no sentido da proteção à criança e do adolescente, a gente também é sabedor, né, de que esse contexto da pandemia vem no sentido de acirrar muita desigualdade em vários aspectos. A gente sabe que da educação, da escola pública, por exemplo, todas as fragilidades e as deficiências que esse contexto da pandemia trouxe, né, criando uma grave ameaça àquilo que é o assegurar o direito à educação dessas crianças enquanto direito efetivo, a própria condição de saúde, né? Inicialmente não se tinha a criança como um grupo de risco, mas ao longo a gente percebe o quanto que ela pode ser aí uma figura importante desse contexto da pandemia, né? E as demais situações, como de sociabilidade, e, enfim, vários direitos que a gente sabe que haverá necessidade dessa responsabilidade compartilhada, ela ser efetivamente, né, vislumbrada nesse contexto que nós estamos. Quando, né, avançando um pouco mais nessa questão da participação da sociedade, é interessante, assim, como me chama a atenção, Viviane, porque transitando, né, nessas redes que eu aqui me refiro, né, eu sei que você também participa da rede Sul, a rede do CRAS, na região do centro, e aí eu posso te perguntar quantas empresas fazem parte dessa rede, né? E outras tantas também que eu faço parte, eu me pergunto quantas empresas faz parte dessa rede. Está faltando essa compreensão, talvez, de pensar na sua responsabilidade, né, dentro desses artigos da Constituição, do Estatuto da Criança e do Adolescente, no sentido também de fazer frente, né, e enxergar que existe uma potencialidade presente nessas corporações, né, que inicialmente elas estão muito vinculadas ao aspecto da economia, né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa empresa, a gente está pensando naquilo que é a sua missão principal, né? De gerar lucro, a sua missão, o seu negócio, mas dentro de uma sociedade brasileira com tantas deficiências, com tantas desigualdades, a gente sabe que, dentro do seu papel de responsabilidade social, as empresas elas podem contribuir além, né, daquilo que é colocado aí como sua missão principal e se tornar um importante protagonista, porque é interessante que uma empresa situada num determinado território, ela pode fazer muito ali do seu entorno. A gente tem uma forma de atuação, por exemplo, em Furnas, que a gente tem muita preocupação com o nosso entorno, né? Eu costumo dizer que é olhar ali para aquela vizinhança, para aquela circunvizinhança, e se você está ali operando, se você está ali exercendo a sua atividade, né, lucrativa, a sua atividade comercial, hoje, as empresas comprometidas com aquilo que são os parâmetros orientadores, né, das organizações das Nações Unidas, e em termos de empresa e direitos humanos, elas estão muito atentas a uma atuação que ela promova também o desenvolvimento sustentável. Hoje é muito presente para o diálogo das empresas que ela crescer, né, ela desenvolver, ela ser bem no seu negócio, não significa apenas aquilo que é a sua rentabilidade, mas ela olhar também para o seu entorno e trazer a sua contribuição. E dentro desse protagonismo que ela pode exercer, né, enquanto geradora de riqueza, detentora daquilo que são recursos que pode, né, aglutinar para a comunidade,
a gente sabe que esse papel, dentro da responsabilidade compartilhada, pode ser ampliado para o assegurar do desenvolvimento sustentável e que vai atingir diretamente as nossas crianças. Já encerrando a minha fala, eu queria trazer a lembrança também da Resolução 113, né, do CONANDA, né, do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, que pensa ali, a partir do seu eixo de promoção, né, de direitos humanos, fazer com que hajam ações transversais, intersetoriais, e dentro disso as empresas, por meio do seu investimento social, daquilo que é a destinação de recursos da área social, pode estar contribuindo. E nisso a gente vai estar aí somando, né, para que o Estatuto da Criança e do Adolescente tenha aí muitos anos ainda de comemoração e a gente avançando aí no cumprimento e na efetivação dessas orientações ali presentes. Muito obrigada, Cláudia Tenório, pelas suas reflexões. Você trouxe aqui para a gente, né, a importância da família, né, enquanto núcleo, né, central, né, de cuidado, né, que faz parte da socialização primária, né, das crianças e adolescentes, mas você pontua, né, esse princípio da responsabilidade compartilhada e traz para a gente essa reflexão enquanto empresa, né, de olhar para o seu entorno, olhar para onde está atuando, para que possa promover ações, né, de proteção, de garantia de direitos para as crianças e adolescentes, porque de fato, né, não, a empresa ela não é o país como um todo, né? Economicamente ele pode ser muito rico, mas se a gente não tiver ações de combate à questão das desigualdades sociais, não adianta essa riqueza, né? Porque a gente precisa do capital social, a gente precisa da educação, a gente precisa que crianças e adolescentes tenham acesso à cultura, a lazer, e não é só ser economicamente uma potência economicamente forte que vai fazer com que o país seja também, e a região, aqui falando, né, da região, como você trouxe, do entorno da sua empresa, trazendo para as relações micro, né, não vai ser forte o suficiente, porque no entorno da empresa, em grandes cidades, a gente sempre vê algumas situações, né, de criança e adolescente em situação de rua, com seus familiares, então não tem como passar uma vista, né, passar vista sobre isso, colocar pano nos olhos sobre isso. Então, muito obrigada pelas suas explicações, suas reflexões, e você traz para a gente também um desafio também nessa pandemia, né, de como assegurar a educação enquanto direito, né? Que estratégias que as escolas, e depois até a Júlia pode contribuir um pouco com relação a isso, que estratégias que as escolas estão adotando para apoiar as famílias nesse momento de pandemia, né? Para assegurar que a educação seja um direito. Eu não vou chamar a Júlia agora, porque eu tenho umas perguntas aqui, mas essa pergunta acho que a gente já pode refletir também para o final, mais para o final. Tem uma pergunta aqui que eu vou trazer para você, Cláudia, a partir das suas reflexões, se você puder contribuir um pouquinho. Deixa eu só localizar aqui. De que maneira as redes de proteção aos direitos humanos de crianças e adolescentes podem se unir para garantir a efetivação das políticas públicas? Bom, existe uma condição que é uma sinergia que a rede ela possui, que é exatamente de tentar vencer aquilo que são os gargalos, né? A gente sabe que a política pública ela depende de muitas variáveis, e essas variáveis elas precisam também ser enfrentadas. Mas, à medida que a gente traz para uma rede de proteção esse diálogo, esse debate, é interessante como cada um vai ali se colocando dentro da sua missão e fazendo com que as dificuldades sejam superadas.
uma coisa que é muito importante é que o sistema de garantia de direitos, tal qual ele foi pensado, ele vem exatamente no sentido de fazer com que esse compartilhamento de responsabilidades ele seja efetivado, desde o momento da prevenção, né, até a condição, né, de assegurar ali da proteção e dos direitos. Então, eu acredito que as instâncias de articulação, elas são muito importantes enquanto formadoras de opinião, enquanto movimentos de pressão, enquanto também viabilizadoras de atitudes, né, de efetivação, para que a gente tenha aí com que a política pública possa ser efetivada. Não é uma coisa fácil, né? A gente sabe que a gente está lidando com dificuldades que são estruturais, históricas. A gente pode até entender que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda com 30 anos, né, mas ainda é passível de muitas necessidades para sua efetivação em todos os níveis, né? Mas eu acho que a gente precisa cada dia acreditar e fazer esse embate de todas as formas para que a política pública seja efetivada. Muito obrigada, com certeza, Cláudia. A gente precisa utilizar de todas as estratégias possíveis, né, que tem nas nossas mãos. Os espaços de controle social, os espaços de conselhos de direitos, né, as reuniões, né, dos conselhos de segurança comunitário que tem em alguns bairros, né, o próprio espaço também da assistência, né, dos CRAs que fazem suas reuniões de locais, né, de abrangência territorial. Então, acho que todos os espaços é muito importante a gente dar o destaque para a defesa e a promoção dos direitos de crianças e adolescentes. E se, como você trouxe, né, se tivermos empresas que têm esse olhar também mais sensível para esse tema, melhor ainda, porque aí a gente une esforços, né, para poder combater qualquer arbitrariedade que a gente visualize, né, que vá violar os direitos das crianças. Muito obrigada. Tem várias pessoas aqui agradecendo a participação da sua a sua participação, as suas reflexões. Tem pessoas aqui do Fórum Grita Baixada. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a Cláudia. As pessoas estão falando que entendo que tem uma pessoa comentando, a Lucrécia, entendo que massificar a questão das empresas como parte de todo esse processo, né, de defesa de direitos reforça e é muito importante. Por enquanto a gente não tem mais perguntas, mas quem quiser fazer perguntas aqui, a gente pode perguntar mais tarde, né? Queria enfatizar que a presença de profissionais do Conselho Tutelar, da Educação, a Secretaria Estadual de Educação de Mesquita, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Mesquita, coordenação do Projeto Caminhos de Foz do Iguaçu. Temos vários estados aqui participando da nossa live. Muito obrigada pela presença de todos. Continuem aqui nos comentários com a gente, dizendo de onde você é, qual o estado que você está representando e instituição. Então, agora, por enquanto, como não temos nenhuma pergunta, vou convidar a Júlia Fortes, representando a Fundação Darcy Vargas, psicóloga e pedagoga, né, da Fundação Darcy Vargas. Seja bem-vinda, Júlia. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje nessa tarde, para enriquecer cada vez mais o debate e trazer um pouco do seu trabalho que você realiza na Fundação e a questão da participação, né, de crianças e adolescentes nesse momento também que a gente precisa trabalhar a prevenção. Sim. Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todo mundo que está assistindo, né? Aos meus colegas de equipe que estão aí também.
Boa tarde também para a Cláudia e para a Valéria, minhas colegas de mesa. Assim, foi muito importante nessa contextualização que foi dada nesse início, né, pela Valéria e a Cláudia complementando aí, falando a parte. Acho que esse olhar sistêmico ele é muito importante, né, que ela traz para a gente trazer essa questão da prevenção. E a Cláudia falou sobre a questão da participação das empresas também, que também traz esse olhar sistêmico, a importância do funcionamento em rede, né? E para começar falando um pouco, representando a Fundação Darcy Vargas, né? É uma missão bem. Sim, me sinto muito responsável, né, por estar representando todos, porque aqui eu estou em nome da equipe como um todo. Inclusive, nesse período de pandemia, o trabalho que a gente tem feito, né, de fornecimento de suporte social, emocional, além disso também, o apoio que a gente tem fornecido nessa educação no formato remoto, né, que é um desafio para todos nós, para a gente que vai adaptando o serviço, e que é um serviço que, assim, a gente nunca viveu esse momento, na verdade, né? É lidar com a incerteza, com o inusitado, com os desafios. É tudo muito novo, inclusive como a Valéria comentou, né? A gente está aqui nesse formato, fazendo uma discussão, um diálogo. Cada hora aparece um rostinho, né? Então isso também é um desafio, a gente não poder se ver, não poder estar no mesmo espaço, né? Sentindo a vibração ali, as emoções, enfim, tudo presente, né? O verbal e o não verbal. Isso é muito importante também para integrar. Mas contando um pouco da realidade da fundação, contextualizando, a Fundação Darcy Vargas, ela foi fundada, na verdade, em 1938, né? Ela surgiu a partir da fundação do Nascimento, na verdade, veio com a Darcy Vargas, que é a esposa do Getúlio Vargas, e ela já estava tocada ali pela vulnerabilidade social, pelos jornaleiros que trabalhavam na região do centro e moravam muito distantes, né? Então, não tinham onde ficar. Então, tudo isso que eram crianças e jovens, né, que trabalhavam como jornaleiros. Então, essa preocupação já com a vulnerabilidade social e em prestar assistência, uma assistência que já tinha um olhar de assistência integral, é muito importante. A fundação já nasce com esse olhar, lá em 1938. E conforme a sociedade foi mudando, a instituição foi se readequando, se reorganizando, tanto que ela nasce como abrigo, vira um projeto social, e em 2016 ela, na verdade, começa a ser uma escola, né? Em 2015 foi feito um diagnóstico da realidade local e foi constatado, a partir desse diagnóstico, que havia uma fragilidade do ensino fundamental do segmento 2, né? Então, desse nível. Então, logo em 2016, a escola começou com fornecimento do ensino fundamental segmento 2. E aí, e em 2020, nesse ano, a gente começou a fornecer também o ensino médio com foco no empreendedorismo. A gente fornece matérias, né, de sustentabilidade financeira e de empreendedorismo que articulam toda a teoria e prática para ajudar esse jovem a se inserir, né, no mercado de trabalho, não só se inserir no mercado de trabalho, mas que ele tenha uma postura ativa diante da vida, né, que ele possa construir o conhecimento e não fique naquela posição, como no passado se tinha uma visão dos alunos, né, os educandos como um todo, como meros receptores de conhecimento, né? Mas, na verdade, a nossa visão ali, a gente é baseado na metodologia construtivista, né? Então, a gente acredita nessa construção do conhecimento, a gente acredita no sujeito ativo, né? No sujeito que está ali para ser protagonista da própria vida, né? E o trabalho que eu realizo na FDV, ele é dentro de sala de aula. Eu trabalho com uma disciplina que chama Projeto de Vida, e é uma disciplina que trabalha as habilidades socioemocionais, né? Então, na verdade, o objetivo ali é ajudar eles a refletirem sobre a vida, a terem essa postura mais ativa e protagonista, a fazerem escolhas, né, pensarem sobre, refletirem sobre as escolhas que fazem, não simplesmente escolher, né, automaticamente, não usar esse piloto automático, mas refletir, processar, pensar e também impactarem na realidade social, né, poderem transformar essa realidade, melhorar a condição de vida. Trabalho muito também com eles dentro desse olhar, né, das habilidades socioemocionais, a questão da empatia, a formação deles como um grupo, o funcionamento deles como um grupo, que é um grande desafio, né?
você poder ter um espaço de fala e de escuta, porque falar e escutar parece muito simples e óbvio, né? Qualquer pessoa fala e escuta, quer dizer, não, tem as pessoas que têm também necessidades especiais, mas essas pessoas que não são portadoras de necessidades especiais, qualquer pessoa pode de repente falar e escutar, mas não é algo tão simples assim. O que eu vou falar? Eu aqui estou falando para vocês. Quais habilidades que eu preciso para poder estar aqui, né? O que eu estou sentindo nesse momento? Então, eu trabalho com eles muito a partir da vivência. Os temas vão surgindo a partir do que aparece no grupo. E um desafio muito grande também, que eu trabalho com eles, é eles se responsabilizarem, né? Eu até falo com eles assim, em sala de aula. Eu vou dar mais liberdade conforme vocês consigam se responsabilizar também. Porque não é liberdade pela liberdade, é liberdade sabendo qual é o seu papel naquela sociedade, né? Como que eu posso contribuir? Como eu posso fazer a diferença, né? Eu acho que dar esse olhar para eles e mostrar que realmente eles são sujeitos ativos, protagonistas de direitos, para eles também poderem correr atrás do que eles querem, reivindicar. Eu acho que tudo isso é muito importante. Esse acesso a esse tipo de conhecimento, né, que eu trago das minhas duas formações, da pedagogia e da psicologia, digamos assim, que a pedagogia faz com que eu possa estar em sala de aula e a psicologia me dá toda a preparação para lidar com o ser humano, com o relacional e poder ajudar eles a se integrarem como um grupo. Então, o que vai surgindo nas aulas, conforme o passar do tempo, o que eles vão trazendo, eu vou propiciando esse movimento de fala, de escuta, de troca e criando um ambiente seguro, né? Seguro e de confiança, porque na verdade muitos ali dos clientes, né, dos nossos alunos, eles estão em condição, vivem em condição de vulnerabilidade social e são atravessados pela violência. Então, eu também realizo um trabalho de desnaturalização da violência, né? Deles poderem reconhecer, nossa, como que é a forma que eu falo? Nossa, eu falei tão alto, deles poderem ter essa consciência da forma que eles se posicionam, né? Isso é muito importante. Sujeitos mais conscientes, sujeitos mais responsáveis, que vão afetar, se vendo assim, dentro desse grande sistema, né? Porque a gente está em diversos sistemas e a gente afeta esse sistema nos afeta. Então, você olhar para a vida dessa forma é você fazer a diferença. E esse olhar também da turma, né, das turmas, dos grupos, funcionando como um grupo, traz essa rede de apoio que às vezes falta para eles, né? Uma rede de apoio que falta, seja do Estado, seja das famílias. Então, o que a gente propõe como escola também é uma parceria, na verdade. No início do ano, antes da pandemia, eu fiz uma reunião, né, de pais e pude conversar com os pais, enfim, e o tema da reunião foi família e escola. Como essa parceria é tão importante, porque sim, tem coisas que são papel da escola, tem coisas que são papel da família, mas assim, às vezes as coisas se confundem, né? E então é importante também delimitar esse limite, esse espaço, onde vai um, onde vai outro, e poder também orientar, né, esses pais. Muitas vezes também meu trabalho fora de sala de aula é um trabalho de orientação, né? Orientação, acolhimento, encaminhamento. E agora, nesse período de pandemia, a gente continua trabalhando, eu também continuo fazendo esse trabalho, junto com a equipe toda, né? A gente fica na ponta, eu e a assistente social, e a gente tem trabalhado muito junto. Acho que o que tem de diferente do trabalho anterior para agora é que eu acho que agora a gente começa a delinear melhor o contorno do nosso grupo, né? Acho que essa potência que tanto a Valéria quanto a Cláudia trouxeram na fala, né? Olhar o que existe, as possibilidades, a potência. Quando você tem um grupo, você pode ter uma reunião de pessoas, várias pessoas juntas. Isso não define que é um grupo, né? Um grupo, ele precisa se articular, ele precisa se integrar. Eu acho que a pandemia, ela fez com que a equipe começasse a se delinear como um time, o que também é um desafio. Quando eu falo que o grupo, quero que os alunos sejam um grupo e uma rede de apoio, isso também é importante para a equipe, né? Porque esse momento que a gente está trabalhando é um momento desafiador, né? É um momento que às vezes as faltas ficam muito aparentes, né? Mas na realidade tem também o que está acontecendo, as possibilidades, as potências. Então é importante olhar para esse todo, né? O que às vezes é difícil também. Então, além de tudo isso, também tenho feito materiais de suporte, né? Materiais que falam sobre prevenção, autocuidado, autoconhecimento, lidar com as próprias emoções, reconhecer as emoções, poder dar voz para essas emoções, né?
poder reconhecer, agora eu estou sentindo a raiva, porque a gente aprende, por exemplo, culturalmente, que a raiva e a tristeza são ruins. Mas, na verdade, as emoções fazem parte da vida, né? Elas dão um colorido, elas trazem uma informação. Peraí, senti raiva, o que aconteceu? Injustiça, né? A raiva geralmente é uma emoção que aparece para colocar limite, para me proteger, né? Então, essa dimensão eu outro, isso é uma coisa também que eu trabalho dentro de sala de aula e também fora de sala de aula. E os materiais de suporte, eles têm todo um olhar para a saúde, né? Eu acho também quando você olha para possibilidade, para potência, você também olha para a saúde. Porque a gente, às vezes, vê os sujeitos, as pessoas muito adoecidas, né? Mas as pessoas não estão só doentes, as pessoas podem estar com um lado adoecido, mas também tem saúde. Então é importante você olhar para as pessoas assim, e o meu trabalho tem muito a ver com isso, com a saúde, o cuidado, eles aprenderem o autocuidado, né? Como que eu vou cuidar de mim? Como que eu vou gerir as minhas emoções? Como que eu vou lidar com tudo isso que eu vou encontrar no caminho, né? Então, isso tudo é muito importante para eles fazerem a diferença na vida, né? Para eles terem autonomia. A autonomia parece que é uma coisa que vem do nada, né? Tá muito em alta, autonomia, protagonismo, mas é tudo um processo. É um processo que é gradual, né? Não é do dia para a noite. E às vezes entender isso numa cultura como a nossa, que é muito imediatista, é um grande desafio. Mas é importante a gente começar de algum lugar, né? Então, essa união, essa parceria da família com a escola, porque uma vez que você trabalha com criança e adolescente, você não trabalha só com criança e com adolescente, você trabalha com as famílias, né? Nesse momento que a gente fornece suporte, né, assistência para as famílias, seja emocional, seja social, às vezes a gente fala com o aluno, às vezes eu, quando vou fornecer suporte emocional, falo com o aluno e falo com os pais, né? Então tem sempre esse trabalho em conjunto. Os alunos que estão apresentando questões, vamos dizer assim, eu até trabalho com eles dessa forma. O que você está sentindo é suportável ou insuportável, né? Parece muito genérico isso, mas para quem não tem nenhum conhecimento, às vezes tem pouco conhecimento de si e das emoções, às vezes a gente parte por aí, né? Então é importante eles darem voz ao que eles sentem, porque uma coisa que me preocupou muito em sala de aula foi quando eles trouxeram assim para mim que das turmas, né, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, que eles falam pouco, se abrem pouco, né, guardam sofrimento. Então assim, a gente vem numa sociedade que às vezes não tem uma segurança e uma confiança para mostrar a sua vulnerabilidade. Isso é muito importante, porque se a gente consegue mostrar a vulnerabilidade, se sente seguro, não é se expor por expor, mas é se expor num ambiente adequado, né? Com condições de segurança ali para eu me mostrar de repente a parte mais difícil. Isso também fortalece, né? Uma vez que a dor, essa conexão, a empatia, né? Ela aproxima as pessoas, né? Ela realmente conecta as pessoas. Então, o que o outro está sentindo não é o que o outro está sentindo, né? O que o outro está sentindo me importa. Se ele está triste, me importa. Peraí, ele faz parte da sociedade, ele faz parte da minha turma. O que aconteceu? E outro trabalho que a gente tem feito, começou também, é um trabalho de poder fazer um momento de bate-papo com os alunos, né? Então a gente vai fazer o segundo essa semana, deles poderem trazer como está sendo esse momento, o que eles estão sentindo, até para estimular esse protagonismo também, para eles darem voz ao que eles estão sentindo e como está sendo essa experiência. Essa troca fortalece. E também os professores vêm fazendo um trabalho muito, assim, tem tido muito trabalho, e às vezes também até um desafio muito grande não estar nesse contato presencial, né? Tanto para a gente como equipe como um todo, né? E os professores também colocando os conteúdos, explicando, fazendo os momentos de hangout semanais, de 15 em 15 dias, enfim, estão dando também todo o suporte, né? Então, assim, tentei resumir aqui o trabalho. Se alguém ficou alguma dúvida, alguém quiser saber alguma coisa a mais sobre algo que eu falei, posso falar, ou algo que eu também não falei, posso ter pulado. Mas a gente está aqui para criar esse encontro, né? Eu até falei com as meninas antes, gente, até a gente se preparou e tal, trocou algumas falas, alguns pensamentos, mas tudo é inusitado, né? O que surge a partir do encontro é uma construção. Então, trabalho muito assim. E eu falei que esse momento de diálogo e troca também seria assim. Então, não sei se falta muito tempo para eu. Agora fiquei um pouco perdida no tempo. Tenho muito tempo ainda? Pouco? Não faço ideia.
Você tem ainda uns 3 minutos. Pode continuar. A Então gente tá abriu a bom. tela agora. Tá bom. Fiquei preocupada com o tempo, né? Não, tá Até falei tudo para todo bem. mundo que é a primeira vez, né, que eu estou participando de uma live assim, então para mim é uma grande novidade. E então às vezes eu fico um pouco assim, o que que eu preciso falar mais e tudo, mas se surgirem dúvidas vocês podem perguntar, tá bom? Acho que é isso, a importância da autonomia, da responsabilidade, da parceria entre escola e família, de ver esse aluno de forma, esse educando, né, de uma forma integral, né, protegendo, fornecendo os direitos, né, porque a fundação também acaba sendo muito mais do que uma escola, né, ela é uma instituição que ela tem todo esse passado tempo, esse cuidado de assistência integral, que por mais que tenha mudado de projeto social para a escola, a cultura ainda fica, né? Essa cultura de um cuidado maior, tanto que os pais costumam falar: nossa, nunca vi uma escola assim, né? Eles reconhecem, né? Nunca vi que que funciona dessa forma, que preocupa com a gente, que liga para a gente, né? Muitas vezes a gente podia colocar algumas informações só no online, a gente põe também, mas esse contato é muito importante, né? Essa escuta é muito importante, essa troca, esse suporte. Então, acho que é isso, porque juntos realmente somos muito mais fortes, né? Então, acho que isso, como uma sociedade como um todo, até a Cláudia trouxe, né, essa importância das organizações, de todo mundo estar funcionando. Acho que esse funcionamento em rede é muito importante para a sociedade como um todo. Acho que é isso. Eu vou finalizando minha fala, tá bom? Tá ótimo, Júlia. Muito obrigada pelas suas contribuições. Estou aqui com a cabeça cheia de coisas, cheia de coisas que você me trouxe para reflexão. Estou acompanhando aqui no chat também. Muitos comentários construtivos, algumas perguntas, mas eu queria pontuar em algumas coisas assim que eu achei essenciais que você trouxe para a gente. Mas antes da pontuação, eu queria só fazer uma pergunta. A Fundação é uma escola que utiliza metodologia construtivista? Ela é baseada numa metodologia construtivista. Ah, sim, porque pela sua fala a gente percebe, né, que tem toda uma abordagem diferenciada para além do currículo formal, né, dos alunos. E é trabalhar essa questão do fortalecimento dos jovens individualmente, no coletivo. Você traz essa questão de trabalhar as emoções, isso é muito importante, né? É para além do que a gente espera de uma escola, de fato. E Sim. poder trabalhar dessa forma, né, o que a reconhecer essa emoção, se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, que momento que cada emoção surge em cada indivíduo, né, em cada adolescente que está no seu processo de desenvolvimento físico e psíquico é muito importante. E esse trabalho que vocês fazem com a rede de apoio, né, que você chama de rede de apoio, de estar sempre junto com os responsáveis, junto com os pais, apoiando e orientando. É um feedback, um processo, né, de construção muito diferenciado também para os pais, que às vezes não estão acostumados também com essa proximidade, né, da escola com eles e o aluno, porque todo mundo está num processo de aprendizagem, né? Então, gostei muito assim da sua explicação. Espero que outras pessoas também falaram que gostaram muito aqui nos comentários. E uma coisa também que eu queria destacar antes de partir para as perguntas é que a importância da atuação do assistente social e do psicólogo nas escolas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que tem acontecido, porque é uma novidade, né, no Rio de Janeiro, principalmente, né, essa atuação do assistente social e do psicólogo dentro da escola. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. E depois eu vou para as perguntas do chat, porque aqui a gente tem algumas perguntas direcionadas para a Valéria, temos perguntas para a Cláudia, para a gente poder contemplar um pouquinho todo mundo aqui, né, que está nos assistindo, as 84 pessoas que estão nos assistindo nesse debate aqui de hoje. Mas eu não sei se a gente vai conseguir esgotar todas as perguntas do chat. A gente tem ainda mais 10 lives no mês de julho, então, quem não se sentir contemplado hoje, com certeza em outros momentos a gente vai retornar alguns temas, algumas perguntas que possam estar aqui aparecendo para a gente hoje. Vou responder a sua pergunta, né? Esse trabalho com assistente social. Na verdade, o nosso trabalho é um trabalho da ponta, né? Vamos dizer assim, né? A gente está ali na linha de frente, né? Eu diria até que assistente social está mais do que eu,
porque ela tem um contato mais direto com os pais, né? Participa de grupo com os pais. Então, o que vai acontecendo, e os pais já têm uma proximidade muito grande, até por ter participado de um grupo, eles falam com ela e ela é porta-voz para a equipe como um todo. Então, isso vai direcionando. Por exemplo, se precisa de suporte emocional, eles comunicam com a assistente social, e a assistente social me avisa, e aí eu entro em contato. Além disso, ela tem feito um trabalho de ir na instituição, né? E de acordo com a equipe como um todo se uniu, né? Para poder fazer a gente conseguir mais doações, né? Porque é assim que a escola sobrevive, né? Consegue se gerir, estar aí funcionando. Então, a equipe como um todo se uniu fazendo todo um trabalho para a gente poder aumentar as arrecadações, né? Então, com isso, essas arrecadações também foram revertidas, né, em cestas básicas, produtos de limpeza para as famílias, porque muitos dos nossos alunos, das famílias, a renda vem de um trabalho informal, de um trabalho como autônomo, e muitos também não significa que todos estão recebendo aquela bolsa emergencial, né, bolsa auxílio. Então, muitos não estão trabalhando, né? Outros estão desempregados, já estavam, outros perderam o emprego depois, enfim, essa questão de ser autônomo também no Brasil é complicada, ainda mais no momento da pandemia. Então, ela faz todo um trabalho de linha de frente também para saber identificar quem são essas famílias que estão precisando, né? Que estão precisando da cesta básica. Então, ela está sempre entrando em contato também. Então, é um trabalho que a gente faz junto, mas ao mesmo tempo, cada hora a gente vai se comunicando, né? Ela também às vezes vai me ajudando, vou dando um retorno, consegui contato com quem estava precisando, não consegui, peço para ela mandar uma mensagem, ela manda. Então, um trabalho que, assim, eu contando aqui, eu vou estar sendo até meio superficial, porque é um trabalho muito mais profundo do que isso. Acho que minhas palavras podem acabar sendo reducionistas perto de um trabalho tão, assim, fico até, assim, emocionada de falar desse trabalho, porque é um trabalho muito bonito. Inclusive, com a equipe como um todo, né? A gente tem reuniões semanais, às vezes os professores também falam, ô Júlia, aqui eu percebi que o aluno no hangout que eu tive, eu percebi que ele estava triste, ou me dá essa notícia também. Então, para mim é isso, porque a gente não tem olhos em todos os lugares, né? O trabalho de todo mundo tem um limite, né? E tem os pontos cegos. Então, por isso que para a gente ter esse trabalho que consegue abarcar o todo, é importante a gente trabalhar junto, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Tem alguma coisa a mais? Eu consegui responder a sua pergunta? E essa prática que vocês têm na escola, né? Porque como é uma atuação recente, talvez eu acho que as pessoas também tenham ficado de uma maneira curiosos, né? Da mesma maneira que eu, né? Porque esse tema é muito sensível e nos estimula a pensar em várias ações, né? Várias situações de prevenção e articulação com os familiares no âmbito da escola, né? E família. Pra gente também porque quando a gente estava funcionando presencialmente, eu conversava com a assistente social e tudo, mas a gente não tinha esse trabalho desse formato, que a gente precisou se fortalecer, porque é um trabalho difícil também, a gente também está vulnerável, a gente também tem as nossas alterações emocionais, então juntos realmente somos mais fortes, né, e poder passar essas informações e até momentos que a gente troca a experiência, como foi, né, aí até a equipe como um todo, isso fortalece muito a gente, né. E a vulnerabilidade também aproxima, né, as pessoas. Você mostrar, olha, tá difícil, isso é um desafio. A gente, quanto equipe, também se reorganizando. A gente foi por aqui, não deu certo, vamos modificar. Então, esse contato, essa troca da equipe como um todo, sempre tendo troca de ideias, sabe? Isso é muito importante. Isso faz muita diferença no nosso trabalho. Sim, é olhar para o outro, né, de modo integral, de entender o outro profissional, se ver enquanto profissional no outro e também se ver enquanto criança e família na atuação, né, no outro, né, ter essa empatia. Então é muito importante. Muito obrigada. Eu tenho aqui um teto mais ou menos de 5h30 para a gente não se estender muito e a nossa audiência cair, mas eu prefiro assim a gente passar agora para as perguntas, e aí quem tiver mais assim, interesse ou afinidade, que tem algumas perguntas que não estão direcionadas especificamente para a Júlia, para a Valéria ou para a Cláudia. E aí, se vocês quiserem comentar um pouquinho, eu deixo vocês livres para ser mais democrática, né?
e depois a gente faz alguns comentários gerais para a gente não encerrar, tá bem? Mas o papo tá ótimo, eu tô adorando estar aqui como espectador. Imagino que as pessoas em casa também estejam gostando. Eu tenho uma pergunta aqui, que é do JK Salvador Lima, que faz referência à reflexão que a Valéria trouxe para a gente, né, de comunidades, do trabalho com as comunidades, com as famílias. Valéria, quando você fala da comunidade autônoma, é realmente muito importante. Mas vemos que os líderes comunitários estão sempre ligados a algum partido e muitas vezes, para quem faz projeto social nessas áreas, é bem difícil. Pode nos ajudar, Valéria, nessas interferências, né? Não só de ligações de partidos, sim, mas outras interferências que você percebe nesse trabalho dentro da comunidade? Sim, obrigada, José K. Salvador Lima, pela sua pergunta extremamente pertinente, porque quando a gente entra numa comunidade, é óbvio que correlações de forças diversas já existem ali, né? Não só, como Viviane falou, dos partidos políticos, mas de outros poderes que circulam nessa comunidade. E aí a gente precisa mostrar que a gente vem com uma proposta nova nesse território. Eu me lembro um trabalho, né, que eu atuei durante muitos anos numa comunidade na Baixada do Fluminense, né, numa favela da Baixada Fluminense, também é uma outra discussão, o que é a comunidade, o que é a favela, que a gente não vai entrar agora nesse critério, mas, enfim, quando a gente, há 10 anos atrás, entra nessa favela, eu me lembro que as pessoas iam fazer inscrição para os nossos serviços com o título de eleitor. E a gente já entendia que aquela comunidade, né, ela estava muito cooptada pelas questões partidárias. A gente foi mostrando a elas que o nosso trabalho era totalmente apartidário. E aí, quando eu falo de trabalhar com lideranças, eu falo muito mais do que as lideranças ali já postas, estabelecidas, elas também, né, mas discutindo outras possibilidades não partidárias, mas também as lideranças que surgem do próprio público que a gente atende, né? Entender que aquele menino, aquela menina, aquela família que a gente está atendendo, que naquele momento, né, está lá naquele meu gráfico, né, precisando de muito apoio, ele vai caminhar de tal forma que, chegando ao final do nosso trabalho, ele possa ser um líder naquela comunidade, e fazer diferença na sua comunidade. Então, eu falo mais do que os líderes já postos formalmente, mas criar liderança entre jovens, entre famílias, dos que nós atendemos. Não sei se deu para responder o que você falou, tá? E sempre entendendo que o nosso trabalho é apartidário. Sim. Muito obrigada, Valéria. Alguém quer fazer mais algum comentário referente a essa atuação nas comunidades? Então, posso seguir para outra pergunta. Tem uma pergunta que foi direcionada para a Cláudia, que foi nossa segunda convidada, da Andréia Medrado. Poderia falar um pouco sobre o programa Jovem Aprendiz como uma preparação muito importante para o mundo do trabalho? Tem acho que não só para a Valéria, né? Para a Cláudia. Eu acho que para a Júlia também, né? Que trabalha um pouco essa questão da autonomia dos jovens dentro da escola, nessa preparação de jovens do ensino médio também, para a saída da escola. Eu acho que essa pergunta pode ser um pouco mista aí. Quem quiser ficar à vontade para iniciar. Tá, eu acho que essa pergunta, né, Valéria, a Andréia Medrado, uma querida, ela foi de uma sensibilidade muito grande de perceber que o programa do Jovem Aprendiz é uma das partes mais visíveis, onde se integram a função social da empresa e aquilo que é inerente ao negócio da empresa, né? A questão de vinculação ali ao mercado de trabalho. Porque é o momento em que aquele artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz, né, a proibição do trabalho
no Brasil para o menor de 16 anos e podendo se inserir no mercado de trabalho a partir dos 14 anos na condição de aprendiz. Então, essa dimensão do aprendizado é o momento onde o jovem, né, ele vê o seu direito assegurado, a sua proteção, onde ele se insere no ambiente laboral, mas ele percebendo a importância de estar vinculado à escola, ele percebendo que está sendo acolhido no ambiente de aprendizado, onde a condição dele de pessoa em desenvolvimento está sendo observada, né? Onde aparece, outro dia eu estava conversando aqui numa live com a Maria Roseli, que está aqui na nossa audiência, que trabalha com aprendizagem, o Hélio também, lá da Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, conversando com eles, e a gente percebe que o adolescente ele está inserido no ambiente ali do trabalho, dentro de uma empresa, na qualidade de jovem aprendiz, mas ele está vivenciando todas as situações dele de adolescente, né, de pessoa em desenvolvimento, né, as questões familiares, os dramas, né, daquilo que é a vivência, né, da descoberta da sexualidade, aquilo que é o conflito, né, da presença de drogas e da criminalidade ali presente, criando uma coabitação. Então, o jovem aprendiz, o programa do aprendizado, é onde a empresa ela consegue, né, ter assim, uma visibilidade muito grande dessa sua parte social, inserindo o adolescente para ter uma atividade laboral, ter uma bolsa remunerada por isso, e, ao mesmo tempo, estar vinculado na escola, onde ele precisa manter esse vínculo no sentido de continuidade dos seus estudos, e também tem o acompanhamento, né, geralmente pelas instituições formadoras desse jovem aprendiz, que traz toda essa sensibilização para o espaço da empresa, no sentido de trabalhar com esse jovem, como alguém que está em aprendizagem ali de uma atividade laboral, mas também como uma pessoa, né, em desenvolvimento, que tem ali as suas descobertas, que tem ali um comportamento que venha no sentido, né, de necessitar de um olhar mais acolhedor para essas necessidades. O programa do aprendizagem, ele tem incentivo, né? Muitas empresas fazem a adesão, e esse momento, então, né, que nós estamos vivenciando, a pandemia do Covid-19, houve orientação até de manter a bolsa, embora eles não estivessem ali na atividade presencial, mas é um momento que a gente sabe que a gente precisa muito ter esse olhar social no sentido de assegurar essa vinculação do jovem, a sua remuneração, porque isso vai fazer com que haja também esse diferencial ali naquilo que é a condição de existência dele, da sua família. Muitos jovens aprendizes, ele tem uma participação ali naquilo que é a provisão da sua casa. Então, quando a empresa ela consegue ter esse olhar de manter o jovem no programa do aprendizagem, ela está revelando realmente um olhar social e de cumprimento e de promoção dos direitos da criança e do adolescente. Nós, ali em Furnas, sempre tivemos o programa da aprendizagem, e junto com aquilo que, né, são as orientações ali de cidadania, ele também aprende um ofício, uma função, para que ele possa sair dali da aprendizagem ainda mais fortalecido para entrar no mercado de trabalho. Júlia, se quiser contribuir em alguma coisa. Acho que a resposta da Cláudia foi bem completa, né? Mas eu acho que o que eu poderia contribuir é dessa importância que ela até trouxe, né? Muitos jovens contribuem em casa. O que a gente vê ali na realidade é que, até por isso, quando o projeto social, né, a Fundação Virou Escola, tinha essa preocupação com a evasão escolar, porque, de acordo com a necessidade de contribuir com a renda em casa, muitos alunos saíam para o trabalho e até os interesses, né? A gente vive numa sociedade consumista, né? Não vamos ser hipócritas, né? As pessoas querem sim ter, elas querem sim
se inserir socialmente, às vezes se inserir socialmente também é através da imagem, é através de objetos, tem tudo isso, né? O pertencimento, a sensação, o sentir pertencendo é muito importante. Então, quando você fala dessa faixa etária da adolescência, que é um período de como se fosse uma transição, é um treinar do tornar-se adulto, né? Então é importante ter essa integração, né? Se a gente pensa que é importante articular teoria e prática, é muito importante você estar num espaço de formação, né? Desenvolvimento, olhar para o desenvolvimento integral, pleno, né? Saúde física, mental, espiritual, social, tudo isso, e você tá também propiciar para ele uma oportunidade dele se encontrar nesse mercado de trabalho, né? Então, acho que integrar teoria e prática, mercado de trabalho e escola, poder fazer essa construção, acho que ajuda muito o jovem a se encontrar, né? A se identificar, porque muito da sociedade que a gente vive, né, onde se valoriza a utilidade, né, o ser humano, ele se sente útil. Como que eu vou me sentir útil? Eu me identifico com tal profissão. A escolha da carreira também é atravessada por isso, né? Essa questão da responsabilidade também. Você estando tanto na escola quanto numa empresa, né, tendo essa possibilidade, você também vai aumentando a sua responsabilidade, né, a sua autonomia. Então, você vai exercitando várias habilidades que são importantes para você se inserir socialmente, mudar a realidade da sua família, né, e poder sentir fazendo parte, integrando ali a sociedade, né, e contribuindo. Acho que é isso. Sim, obrigada. Obrigada. Eu tenho mais algumas 3 perguntas aqui. Tem uma pergunta de ouro que vale R$1 milhão, que eu vou deixar para o final. Vou fazer mais uma. A escola, dando, né, um gancho com a fala sobre a escola, né, que a Júlia trouxe, que ela traz, né, Graça, a escola ainda é um grande desafio para a concretização do princípio da intersetorialidade. O que fazer, né? Acho que esse desafio está posto, né, para para a educação, para a saúde, para a assistência. E aí, será que a gente conseguiria refletir aqui um pouco sobre algumas estratégias que vocês já puderam colocar em prática, algumas experiências, talvez até de outros estados, ou aqui mesmo do Rio de Janeiro, que a gente possa elucidar para essa pergunta? Acho que assim como você falou, eu pensei em várias coisas. Vou começar e passar, né, a gente vai construindo aqui algo, uma resposta, que é complexa essa pergunta também. Assim, a gente tem, em termos de saúde, educação, acho que todos os âmbitos da sociedade, é um grande desafio você integrar, né, esses setores, você trabalhar junto. A gente fala muito da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade, aí ela está trazendo intersetorialidade. Essa integração é um desafio muito grande, porque também eu acho que atravessa a dificuldade de relacionamento, né, relacional e de comunicação também. Então, acho que eu estou pegando mais os aspectos subjetivos, tá? Depois, se quiserem ir partindo mais, ela falou da concretização, não sei se ela quer um exemplo de algo que já funcione, né? Talvez ela queira algo mais assim. Mas aí eu estou trazendo os aspectos subjetivos, então acho que é um desafio muito grande por conta disso, né? Essa questão da comunicação, da construção, a gente às vezes aprende, a educação ainda ela é passada de uma forma que às vezes é muito tradicional, muito que fragmenta os conteúdos, então um desafio muito grande para a escola hoje em dia é poder integrar esses saberes, né, esses diferentes saberes, porque eles não se dividem, né, todos são importantes, fazem parte desse processo de desenvolvimento. Então, assim, acho que passar isso, fazer essas modificações, essas adequações, até trabalhar numa perspectiva construtivista, que como a gente trabalha, ela exige um esforço maior das pessoas, né? Mudar é um desafio muito grande do que manter a reprodução, né? Então, acho que o desafio muito grande e trazer isso para o concreto, né? A gente fala isso, tem muitos planos aí interessantes, acho que até o funcionamento da saúde, né? Se a gente pegar, da educação também, mas vou pegar aqui, por exemplo, a reforma psiquiátrica, né, a questão da saúde, dos diferentes, do CAPS, da questão de tudo que aconteceu, das modificações, da integração do sistema. Se a gente for ver, ele funciona em rede, né?
você está encaminhando para um, para outro. Só que a gente vive numa cultura hospitalocêntrica, né, que olha ali o hospital como resolvedor para tudo. Como, acho que, não sei se foi a Valéria que falou, talvez foi a Valéria, que a gente olha muito para remediar, né, a gente não tem muito olhar para prevenir. Então, se a gente puder olhar para essa saúde, mesmo que haja uma doença, ou olhar, antecipar, né? Fazer esse trabalho de prevenção e cuidado e juntando forças, poder encaminhar, poder integrar, isso é um grande desafio, porque existiram aí projetos, existe esse funcionamento da saúde integrada também, só que na realidade isso não acontece, falta essa integração. Acho que para um todo, para todos os setores, eu falei aqui um pouco da saúde e da educação, mas todos os setores. Acho que é isso. Mas alguém deseja contribuir para essa pergunta? Sim, eu queria complementar com uma experiência. Sim, Valéria. Eu acho que quando a gente fala de educação, como Graça Gadelha falou, a gente tem aí, no Brasil inteiro, né, algumas dificuldades de realmente trazer a educação para dentro desse espaço de proteção integral, né? Mas quando se rompe isso, é formidável. E aí eu me lembro dessa experiência lá na comunidade, na favela que eu falei anteriormente, né, com relação a lideranças, que a gente tinha um trabalho de futebol ali no campo, né, no campo aberto da comunidade, quando as questões, né, do narcotráfico ficaram muito complicadas e complexas ali, mas o projeto tinha que continuar. Não dava para a gente expor as crianças a um risco com a guerra urbana acontecendo. E a gente foi buscar uma escola, né? Buscamos várias escolas, até que com, né, jeitinho e carinho a gente conseguiu entrar numa escola que disse, ok, a gente tem uma quadra, vocês podem ficar fazendo um projeto de vocês aí, mas ainda com certo distanciamento, a gente só está emprestando espaço físico. E à medida que a gente foi construindo o trabalho ali, e eles foram percebendo que o trabalho social com aqueles meninos, que também eram meninos da escola, modificavam o relacionamento, e não só o relacionamento, mas também, muitas vezes, a possibilidade de aprendizagem daquelas crianças, eles começaram a olhar para nós como um grande aliado na escolarização dos meninos. E esse mês, né, aliás, esse ano, eu estava fazendo a avaliação desse projeto e a coordenadora pedagógica disse para mim, olha, a gente precisa continuar esse projeto em parceria, a gente precisa ampliar esse projeto. Então, eu acredito que à medida que a gente também se aproxima da escola, porque a gente acha que é muito o outro que não se aproxima, né? Mas o que a gente tem feito para se aproximar? O que a gente tem feito para trazer a escola para dentro da gente, para dentro dos nossos projetos, ou o que a gente tem feito para a saúde também estar junto? Então, acho que é um trabalho de formiguinha, de conquista, mas que é muito possível quando isso acontece. Então, é só uma reflexão assim, trazendo uma experiência de que é possível, sim, a gente fazer uma intersetorialidade, assim como eu também, na minha fala, falei da intersetorialidade entre saúde, assistência social e uma ONG no interior de São Paulo para as questões de educação para a sexualidade. Então, eu acredito muito. A gente precisa só acreditar juntos. O áudio que eu gostaria de compartilhar dentro dessa fala, né, da Júlia, da Valéria, da intersetorialidade, né? É interessante como que essa mesa, assim, foi pensada, né? Eu quero parabenizar o SEDECA, assim, nós somos de áreas diferentes, mas a gente percebe essa sinergia, né? E aquilo que a gente está aqui falando, né? Dessa prevenção da ameaça e da violação de direitos de crianças. Nós, enquanto empresa, a gente tem tido, já ao longo dos anos, uma iniciativa de doação para os fundos de direitos, né, de criança e adolescente, dentro daquela prerrogativa do incentivo, né, da renúncia fiscal. E no ano passado, no ano de 2019, nós lançamos um edital de seleção e com todo um critério de avaliação,
e nós tivemos a grata surpresa de receber um projeto que foi aprovado e está em execução nesse ano de 2020, que é fazer com que 3 escolas, né, dentro de municípios de Minas Gerais tivessem um projeto de inclusão digital, né? Eles percebiam ali aquilo que era a necessidade, né, de criar esse incremento na educação ali dos jovens, né, dos adolescentes, e se inscreveram e foram contemplados. Então, assim, certamente, o que a gente vai colher de fruto disso vai ser no sentido de ampliação, né, daquilo que são os conteúdos, a formação que essas crianças e esses adolescentes vão ter ali. Eu acho que é um bom exemplo, né, de que cada um aqui, né, dentro do seu lugar, a Júlia, a Valéria, né, o exemplo da empresa pode contribuir para aquilo que é esse fortalecimento do papel da escola. Eu não estou te ouvindo, Viviane. Acho que seu microfone está fechado. Abri agora. Muito obrigada pelas contribuições de todas. A gente tem um tempo um pouco limitado, então eu queria agradecer mais uma vez a vocês todas, em nome do SEDECA, né? Queria também agradecer toda a equipe do SEDECA que construiu, né, esse tema e os próximos temas das lives que vão acontecer. São 10 lives agora no mês de julho, né? Essas lives estão acontecendo por conta, né, da comemoração de 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente vai debater vários temas, avanços, retrocessos durante o mês de julho. Essa ação também está sendo apoiada por vários parceiros que o SEDECA possui, né? O KIO, a Misério, que é uma organização alemã, Sint Martinus, KNH, e a família Mendes, que apoia, né, todo o trabalho que o SEDECA desenvolve junto de atendimento, orientação, defesa de direitos às famílias, aos crianças e adolescentes. Eu queria fazer aqui o encaminhamento, assim, a última pergunta de R$1 milhão, que eu estou brincando, porque eu acho que não é uma pergunta capciosa, e se vocês puderem fazer já as considerações finais também, eu vou agradecer. Vou mostrar a pergunta para vocês. Pergunta para essas mulheres maravilhosas: quem protege mais? A criança, a família ou a sociedade, né? Ou o Estado, né? A sociedade no sentido de todas as instituições que compõem. Fiquem à vontade. Se vocês não quiserem opinar, eu acho que é o que a gente trouxe aqui hoje. Eu quero, não. Compartilhada. Então, sim, não vou daquela pergunta de deixar tonta. Por isso que eu estou brincando, que a gente precisa também tratar desse tema com leveza. A gente não está aqui para apontar, né, quem viola mais direitos ou quem protege mais. Mas se vocês puderem encerrar a fala de vocês, né, com algumas contribuições finais, eu agradeço. Tá bom, eu vou aqui. Bom, eu não sei se a gente vai ter uma ordem, mas, bom, eu vou agradecer o convite. É sempre muito importante, eu me sinto muito contemplada de poder compartilhar essas reflexões que eu tenho construído ao longo desses anos ali, trabalhando no setor de responsabilidade social da empresa. E eu acho que, né, trazer essas reflexões para um evento de abertura, de comemoração dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente é muito saudável, né, para fomentar reflexões. E eu quero aí dar... Não é uma palavra final, obviamente, absoluta, mas eu acho que a ideia da Vera é exatamente essa, né? Levantar, né? Suscitar aí nossas possibilidades. Eu acho, assim, do meu ponto de vista, quem protege mais a criança, indiscutivelmente, vai ser sempre a sua família, né? A sua família em todos os seus formatos, né? Que hoje a gente trabalha com várias possibilidades de família.
E esse vínculo afetivo, emocional que a família estabelece é algo que sempre precisa ser preservado. E aí, evocando um pouco da fala da Valéria, o Estado ele precisa entrar como garantidor, né, desse vínculo, para que ele se mantenha, não apenas como rede ali de provisão, né, de proteção, né, uma rede que se articula no sentido de manter os seus membros protegidos, mas, acima de tudo, os seus membros amados, né? E a gente precisa trabalhar nesse fortalecimento da família dentro desse aspecto. A gente teve aí na nossa sociedade muitos exemplos de famílias que violaram, né, o direito da sua criança, vindo até, né, a se tornar um agente tão violento de tornar a criança, né, ali, fazendo com que a criança venha a óbito. Então, é algo que a gente precisa rever, né, esses vínculos de afinidade, esses vínculos emocionais e afetivos dentro das famílias. Então, indiscutivelmente, a família sempre é a que vai mais proteger a criança e o adolescente. E eu acho que o Estado, enquanto aquele que é o guardião, né, de toda a sociedade, também da família, precisa também se fazer muito presente no sentido de assegurar com que a família esteja ali unida, protegida e provida. Então, eu quero terminar com essa fala, né, aí pela provocação da Vera, e continuar aí ali no meu trabalho, fazer com que a gente possa sempre atuar no sentido de proteger crianças e adolescentes. Obrigada, Cláudia. Depois da fala de Cláudia, né, tem muito o que falar nesse sentido, né, a família, 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 por isso que eu começo a minha fala dizendo, se a gente quer proteger e prevenir a violação de direitos, a gente precisa cuidar de quem cuida, né, agora eu penso que a família isoladamente, como assim, está posto no 227 da Constituição, ela não consegue. Ela sozinha ela não vai conseguir proteger. Por isso que a Constituição veio primeiro falando da família, depois da sociedade, né? E aí eu penso que a sociedade precisa entrar mais nessa proteção, que foi quando trabalho a questão da comunidade, mas não só a questão da comunidade mais imediata, mas a comunidade no sentido mais amplo, e a sociedade dando apoio, sim, à comunidade, a sociedade e a família, né? Então, eu acho que mais uma pergunta em que a intersetorialidade ou a interinstitucionalidade desses entes aí precisam estar muito afinados e contribuindo entre si, né? Então, queria agradecer muitíssimo aí a presença de cada um dos quase 90 pessoas que estiveram nos ouvindo, em especial a minha grande mestra, Graça Gadelha, um orgulho estar com ela aqui presente, onde eu aprendi muitas coisas, né, com quem eu aprendi muitas coisas, e agradecer a SEDECA, né, que é uma instituição que está no meu coração, em quem eu sou associada, a Viviane por essa condição maravilhosa desse nosso encontro, a Júlia, não a conhecia, e agora eu a conheço e estou fã, né, dessa articulação com a escola, né? A escola, eu como psicóloga, o primeiro trabalho meu foi com a escola, então, muito bom ouvir você do lugar de escola, de educação, e a Cláudia, que a gente tem parceria aí durante tantos anos, né? Então, eu vou me despedindo, dizendo que foi um prazer, e depois eu vou ao Facebook tentar responder aquilo que não foi respondido, que está posto lá. Então, muito obrigada, Viviane, Sedeca, e continuem acompanhando as lives aí ao longo desse mês, e parabéns para o ECA, viva o ECA, e vamos fazer acontecer isso na prática. Exato. Obrigada. Para finalizar, né? É uma pergunta, na verdade, que você falou até R$1 milhão, né? Mas é uma pergunta difícil de responder, porque, na verdade, se a gente tem uma perspectiva, como até a Valéria trouxe, né? A questão da sistêmica, né? Desse olhar que a gente
a gente tem a perspectiva da gente como sujeito, mas a gente não é igual uma molécula, né, que se isola e está ali. A gente está dentro de um contexto, né? A gente está sempre nessa articulação. Na verdade, eu acho que as instituições, a gente olhar o Estado, olhar a sociedade, a comunidade, enfim, os papéis, eles se articulam e se complementam. A família, né? É que esse papel da família é muito importante, né? Principalmente nesses primórdios da vida, né? Do início, das fases do desenvolvimento. Tem uma figura muito central dessa parte, né? A figura dos cuidadores, enfim. Mas, assim, acho que não tem realmente uma resposta. Claro que a gente tem até dificuldade, porque, assim, se a gente pensar o que menos faz, né? O que menos cuida, o que menos. Eu não lembro exatamente a pergunta, mas é difícil realmente responder essa pergunta, porque a gente tem que olhar também no ponto de referência. Que família? Tem as singularidades das famílias, né? Que Estado? Né? A gente pode olhar no sentido de Estado maior e no sentido menor também, dentro da singularidade de cada funcionamento também do poder público, né? Então, é difícil realmente responder essa pergunta. E que bom que a gente não... Que bom que eu também prefiro não responder, porque eu estou nessa perspectiva também sistêmica, que integra e articula, onde os papéis se complementam, né, e se somam. Acho que minha resposta vai ficando por aqui. Agradecer, né, a participação nessa live, essa minha estreia, né, agradecer pelas falas, pelo aprendizado aí com a Valéria, com a Cláudia, né, também não conhecia elas, foi uma oportunidade muito grande e importante de conhecê-las e poder construir esse encontro, né. E agradecer também a Viviane, né, que mediou aí, ajudou a gente, fez considerações também importantes, né, até para juntar, conectar as falas, né, e agradecer ao Sedeca e a Celina, né, muito obrigada, viu, pessoal? E boa tarde a todos. Obrigada, Júlia, mais uma vez. Cláudia já falou, bom, eu né? agradeço. Já. Agradeço, Viviane, sua condução aí foi maravilhosa, troca com a Júlia, com a Valéria, e a participação aqui, os comentários foram maravilhosos, e eu me coloco à disposição do que eu puder contribuir. Tá certo, muito obrigada a todas. A gente encerra aqui essa mesa maravilhosa falando sobre a prevenção como dever de todos, né? Eu acho que eleger um ou outro que protege mais ou que protege menos, eu acho que é uma responsabilidade de fato que precisa ser compartilhada, né? Entre todos e diversos setores da nossa sociedade, né? Para poder prevenir os direitos da criança e adolescente ou aqueles que já tiveram até os seus direitos ameaçados, que também merecem toda a atenção específica, né? Porque cada família é uma família, como bem a Júlia falou, então cada indivíduo e cada grupo familiar precisa ser analisado e estudado junto com todos os profissionais e setores que tiverem, né, necessidade de estar juntos para poder entender como funciona e que ações que a gente precisa desenvolver junto com essa família para poder minimizar alguma violação de direitos que tenha sido prejudicada, né, nessa família. Então, eu agradeço a todas mais uma vez e quero convidar a todos os ouvintes aqui a seguir as redes sociais do Sedeca, no Facebook, no Instagram e no YouTube, porque na semana que vem, no dia 8, às 16 horas, né, 4 da tarde, a gente vai ter uma outra mesa que vai falar sobre o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, com jovens, né? Então vão ter 4 jovens participando na live com a gente, e eles vão falar sobre o direito à participação, sobre ser ouvido, sobre ter voz, sobre como que participar faz diferença nos espaços que são historicamente apenas destinados a adultos. Então, eu convido a todos a estar conosco novamente na semana que vem, às 14 horas, aqui no Facebook, para poder acompanhar mais um debate
em comemoração aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A próxima moderadora, né, dessa live vai ser a Márcia Oliveira, que é assistente social e coordenadora da rede Não Bate Eduque. Tá bem, gente? Então, eu queria agradecer a todos os participantes mais uma vez. Essa live vai ficar disponibilizada no YouTube da instituição e também no canal no Facebook, tá? Muito obrigada e boa tarde mais uma vez para todas. Tá? Um abraço e até breve, meninas, no trabalho cotidiano. Que a pandemia passe logo para a gente se encontrar pessoalmente. Amém, amém.